na esteira. E a minha voz, ela, ela tá ofegante porque eu tinha dado uma corridinha na esteira. Mas o que eu recebi de mensagem de gente, desde de pessoa desaforada, falando um monte. Nossa, tá com a voz cansada. Nossa, tá enrolando. Nossa, sua voz parece sei lá o quê. Você tem noção disso? Tem pessoas que não têm o que fazer da vida, né? Eu não sei o que que acontece. Eu acho que eu vivo em outro mundo mesmo. É, o mundo tem. Bom dia, Douglas. Tudo bem por aí? Meninas, então o assunto de hoje é sobre didática do ensino em saúde íntima e pélvica, que é muito do meu interesse, né? É, todo o meu trabalho que eu desenvolvo já há alguns anos na Unifesp é em cima de desenvolver didáticas para facilitar o entendimento das mulheres sobre o corpo delas, né? É alguma de vocês aqui tem alguma prática de educação em saúde específico, desenvolver um workshop, dar esse workshop, como é que é isso? Pode falar, viu, gente? Eu não consigo ler as mensagens enquanto eu dou dando aula. Pode abrir o áudio e falar. Oi, Liris, vou falando aqui. Esse de educação eu tenho um em dores crônicas, Uhum. a vida inteira, sei lá quanto tempo, e um em menopausa. Olha, legal. Menopausa. É, Menopausa mesmo, não climatério. eu abordo a menopausa, lógico que o climatério faz parte, é que tem todo um contexto aí, né? E uso o termo menopausa por uma questão de convenção. Mas, Uhum. lógico, a gente sabe que a menopausa está dentro do climatério. Então, falar de menopausa é falar de climatério. E, mas eu chamo como é em educação de saúde, eu chamo Uhum. atenção para a menopausa, para elas entenderem as fases e essa Uhum. entrada no climatério, né? E tem Ah, sido muito bacana, tem sido que muito bom. legal. E você vê a necessidade que a gente tem de trazer uma adaptação cultural, Muito. né? Porque quando a gente faz uma dinâmica para mulheres, podem vir mulheres de diferentes eh, status socioeconômico e cultural e de educação, né? Então, como é que a gente pode fazer a nossa dinâmica de uma vivência de forma a integrar, né? Mulheres de diferentes condições socioeconômicas, por exemplo, mulheres de diferentes religiões, né? É Porque às diferente vezes. estudo, né? Oi? Eu falo que é diferente estudo, porque é isso, religião, condição econômica, educacional. Nossa, é imenso. Porque se a gente se apegar às diferenças, né, ou coisas que às vezes a gente pode fazer um comentário, mas aquele grupo de mulheres não tem essa experiência, né?
Um exemplo, falar de uma viagem internacional defendendo, né, do grupo que você tiver de pessoas, isso não é bacana, né? Porque muita gente ali pode nunca ter feito uma viagem. Então a gente precisa fazer essa adaptação cultural, entender quais são os sonhos, as necessidades, como aquelas pessoas, a maioria daquelas pessoas vivem, né? Para que aquilo que a gente esteja falando possa ser ouvido e entendido por elas, né? Então eu vejo hoje o maior desafio da gente é com relação à inclusão e diversidade. Então, a gente tem mesmo que preparar as nossas falas, né, as nossas dinâmicas, de forma a integrar mulheres de diferentes religiões, crenças, raças, né, para que a gente possa acolher essas mulheres de uma forma acolhedora mesmo, né, de uma escuta terapêutica dentro de uma dinâmica, né. É, e tem um modelo que fazendo uma pesquisa, depois tem todo esse material, quem estiver assistindo, né, vai... Vocês preencheram lá a inscrição, né, para entrar na aula, aí tem o WhatsApp, então a Marcela vai mandar para vocês o material. E aí, a gente precisa seguir um modelo didático, porque sempre quando a gente tem um modelo, fica mais fácil a gente acertar. Então, primeiro, quando a gente vai falar para uma mulher, a gente vai falar para mulheres em todas as idades? Ou é melhor separar em faixas de idade, né? Pensa comigo, se você for falar com adolescentes, né, é diferente do que você vai falar com uma mulher na fase do climatério e menopausa, concorda? Porque as expectativas daquela mulher são diferentes. As experiências de vida que ela tem são diferentes. O mundo que ela olha, que ela enxerga, é diferente. Então, quais são as necessidades de menina adolescente? Em se tratando de conhecer o próprio corpo, né? Ela nessa fase começa a menstruação, o ciclo menstrual, as cólicas menstruais, o início muitas vezes da vida sexual, né? Os métodos contraceptivos. O que mais que a gente pode abordar na mulher nessa fase de idade de adolescência? O que vocês abordariam? Higiene, né? Os métodos aí não contraceptivos, mas de, de menstruação, né? Então você tem o absorvente íntimo, você tem o absorvente normal, você tem o absorvente que é os paninhos, né, que é ecologicamente correto. Aí você tem o Enciclo, que são os copinhos. Você hoje tem também copinhos que são descartáveis, né? Então você tem uma série de recursos por conta da menstruação. E os métodos contraceptivos é uma coisa, e tem os métodos de controle aí dos hormônios nessa fase, por conta do ciclo menstrual, da tensão pré-menstrual, da cólica menstrual, né? A menina jovem que faz esporte e que não quer estar menstruada no campeonato, né? Então, o, a regulação do ciclo menstrual dela vai ser de acordo com o treinamento dela, né? Então, tudo isso precisa ser informado para essas adolescentes nessa fase, concorda? E uma mulher adulta? O que você considera essa mulher adulta? A fase gestação,
pós-parto, do climatério, né? E até a menopausa. Se a gente considerar que o idoso é 60 a mais, aí são outras questões, né? Então, por exemplo, a mulher adulta vem a gestação, parto, pós-parto, incontinência urinária, né? Sensação de bola na vagina, os prolapsos. Outras disfunções que envolvem o assoalho pélvico, as disfunções sexuais, né? Isso é de interesse para as mulheres nessa fase. E quando a gente fala de uma mulher 60 a mais, a gente está falando de bem-estar, né? Às vezes, é como conviver com um problema e ficar bem, né? E imagina uma mulher chegando aos 60 a mais sem ter conhecido o corpo dela, dependendo da educação e cultura, né? Condição cultural dessa mulher, as crenças dela, né? A educação que ela teve, ela chegando aos 60 a mais, sem um conhecimento com o corpo. Alguém já teve aqui experiência com mulheres nessa fase que não tiveram experiência com o corpo, com a região íntima? Ou já atenderam mulheres que nunca tiveram relação sexual e chegaram até você virgem com 60, mais de 60 anos? Bom, eu muito, né? Até por eu ser mais velha, elas me buscam. Interessante, né? É, então, Eu E, também, Vinícius. oi? Desculpa, interrompi. Eu também tenho experiência também com Então, mulheres que chegam mais 40 anos, virgem, uhum. 60 anos. E independente da gente ter um modelo de um workshop que a gente faz com um grupo de mulheres, a gente sabe que toda a nossa assistência, ela se inicia por um processo didático-pedagógico, né? Então, quando a gente tem esse esquema, ajuda a gente a se preparar de uma forma que aquilo que a gente está falando é entendido pela pessoa, né? Senão, a gente fala uma coisa, a pessoa não entende nada do que a gente está falando. Isso acontece. Eu sempre gosto de dar um exemplo que quando eu comecei com esses programas de educação em saúde, eu deixei as fisioterapeutas que faziam especialização na Unifesp, numa sala com as atletas. E quando eu voltei, os exercícios de percepção, elas estavam fazendo na bola. E eram mulheres que nunca tiveram feito os exercícios, né? E um dos exercícios que a gente fazia, sentadinha na cadeira, é a mulher cruzando a perna, inclinando o corpo para frente. Agora, eu entrei bem num momento em que a fisioterapeuta estava sentada na bola, as pacientes sentadas na bola, com a perna cruzada, para fazer o exercício de percepção. O que vocês veem dessa orientação? O que vocês me dizem? Cruzar a perna, sentada na bola, é fácil fazer isso? Não é, Não, né? A gente começa por aí, não, pelo mais básico, né? exatamente, né? Então, sentar na bola tem a questão do equilíbrio. Imagina você cruzar a perna na bola. E depois a bola é macia, a bola é para trabalho de mobilidade. Não de percepção de contato. A gente sabe que para perceber a região íntima, a gente tem que ter contato com a região íntima. Então, uma cadeira básica de superfície mais firme é o ideal, né? Então, às vezes parece simples, mas não é. E é isso que eu percebo, que o fato da gente não ter uma metodologia faz com que a gente erre mais fácil, né? É, eu procuro sempre, de alguma forma, bater um papo assim quando eu estou fazendo em grupos, né?
com as mulheres para ter uma noção do que elas já conhecem, né? Então, fazer essa metodologia ativa, né? Transformar a mulher de receptora passiva, de ser uma pessoa que só está ali escutando, para uma agente ativa do seu aprendizado através dessa participação. Então, é perguntar assim: oi, tudo bem, fulana? Qual é o seu nome? E aí, você já teve filhos, né? Já tem neto, né? Então, olha só, vou te perguntar uma coisa: você sabe qual a posição correta de fazer o número um? Qual a posição correta de fazer o número dois? E você, será que você tossiu, espirrou, perdeu xixi? Né? Ah, toda hora que você vai para academia fazer um exercício, será que você fica preocupada com o cheiro de urina, né? Com o fato de, será que estão percebendo que eu estou perdendo xixi, né? Então, essa dinâmica inicial ajuda a gente a entender que, apesar das diferenças culturais e econômicas, tá? Quando a gente fala de educação do corpo feminino, da intimidade feminina, e disso que a gente trata na fisioterapia pélvica com relação às disfunções do assoalho pélvico, as mulheres não conhecem o corpo, né? Então, a gente pode ali numa dinâmica trazer alguns aspectos específicos do grupo, dependendo do grupo que a gente estiver, para que o grupo se integre melhor, mas uma vantagem que a gente tem é que se a gente foca, independente do grupo, né, no conhecimento do corpo, a gente vai entender que, independente de nível socioeconômico e cultural, as mulheres desconhecem o corpo delas, né? E que, sim, a gente chega a atender mulheres com mais de 60 anos que não conhecem o corpo, né? Ou que passaram a vida inteira sem olhar para a região íntima delas, né? É, um ponto de fragilidade, né, desses processos de educação, né, desses modelos de educação em saúde, é a gente medir o impacto das orientações. Então, por exemplo, vamos falar do Outubro Rosa. O Outubro Rosa, quando você vê que depois de uma campanha do Outubro Rosa, as mulheres procuraram mais os lugares para fazer mamografia, né? Então você tem uma avaliação dessa efetividade nesse resultado. Então, o fato hoje das mulheres estarem tendo diagnóstico mais precoce, desde que começou a campanha do Outubro Rosa, é um resultado desses processos de educação em saúde, né? E por quê? Porque o câncer tem aumentado a recuperação dessas mulheres, né? Então, quanto mais cedo se descobre o câncer de mama, mais chances essa mulher tem de sobrevida, né? Agora, quando vocês fazem uma dinâmica com um grupo de mulheres, vocês pensam em como avaliar? Normalmente a gente esquece, né? De ter um relatório, de ter um questionário, um formulário para avaliar. Eu tinha um questionário que eu sempre fazia, mas aí na época aquele monte de papel, aquilo acabava inviabilizando, né? Mas é sempre assim, perguntas que você vai fazendo ao longo da sua dinâmica e depois você tem essas perguntas para saber se as pessoas entenderam aquilo que você quis ensinar. Se a sua forma de ensinar foi de encontro com a forma da pessoa aprender, né? Então, por exemplo, você fala de assoalho pélvico. Aí no final
você pergunta sobre assoalho pélvico, a pessoa não sabe o que é, né? Fica com dúvida ainda, né? Então, a gente tem que ter uma forma da gente saber se aquele nosso método foi efetivo ou não. Então, quando a gente fala de ciclo de vida, né, dos 12 aos 18 anos, essa fase da adolescência, o foco é autoconhecimento. É prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né? Consentimento com relação à sexualidade, diversidade sexual. Tem que ser uma linguagem lúdica, tem que ter recursos digitais, porque os jovens, eles se reconhecem nesses recursos digitais. Então, por exemplo, né, você pode, numa apresentação, colocar um jogo, né, um biofeedback com realidade virtual, né? Aí mostrar isso traz mais interesse para os jovens, né? O que que acontece? Os jovens hoje, eles querem conhecer a questão dos direitos, né? Com relação a relacionamentos abusivos, né? É, e aquilo que dá autonomia para os jovens também. Então, esse é o foco, basicamente, do trabalho de educação e saúde voltado para os adolescentes. Então, mulheres de 19 a 59 anos, tem muita coisa aí, né? Tem, tem muita variação aí, né? Porque é diferente uma mulher abaixo de 30 anos de uma mulher entre 35 e 50 anos, né? Então, quais são as questões que afetam a mulher nessa fase? Então, você sabe a questão do planejamento familiar. Hoje, como a mulher, ela tem tido uma gestação mais avançada, né? Ela foca mais na questão do trabalho, né? Do reconhecimento social e em torno de 30, 35 anos é que ela vai pensar no planejamento familiar. Então, o que que entra aqui nesse planejamento familiar? Então, hoje eu tenho discutido com algumas mulheres, né, que procuram a fisioterapia pélvica, né, principalmente relacionada ao vaginismo, que elas me falam sobre congelamento de óvulos, né? Ah, Liris, o que que você acha sobre congelar os ovos? Porque eu não sei quando que eu vou querer ter filho, né? Prevenção de câncer. Quais são os tipos de câncer que afetam a mulher nessa idade, né? A gente pode ver que nos últimos anos aumentou muito o câncer de intestino, né? Com relação às disfunções sexuais, é nessa fase de idade que a mulher busca o conhecimento do corpo, o prazer. Então, eu também tenho tido uma procura, assim, de mulheres que vêm falar comigo, isso muito por conta das redes sociais, né? Ah, Liris, eu tô com 30 anos, eu sou solteira, eu não tenho um parceiro fixo, então eu não crio vínculo na relação de parceria, né? E eu demoro para sentir prazer na relação. Ah, eu gosto muito, né, de sair, de conhecer as pessoas, de ter um relacionamento sexual, mas eu não crio vínculo, né? Então, eu não sinto prazer ao, ao ser ao ser tocada, demora para chegar ao prazer, às vezes eu realmente não sinto prazer. Ah, mas quando eu estou sozinha e eu utilizo um vibrador, né, ou mesmo na masturbação, eu sinto prazer, né? Então, da onde vem essa relação dela com o corpo dela? É mais situacional, né? É porque ela provavelmente não encontrou um parceiro, né? Que ela sinta confiança, né? Então, a relação, a sexualidade também envolve isso, não só o sexo em si,
né? E nessa fase, as mulheres têm muito interesse para saber sobre o que que é científico, né? Aquilo que você for fazer, você tem que mostrar dados, né? A incidência, prevalência, né? O que que resolve? Por exemplo, aquela cadeira magnética para incontinência urinária. Ela resolve em quantos por cento a incontinência urinária? O laser resolve em quantos por cento a incontinência urinária? Qual é a taxa de sucesso de cirurgia para incontinência urinária? Né? Dependendo da idade mais avançada, as taxas de sucesso diminuem. Quais são os riscos pós-cirúrgicos? Né? Para uma mulher que faz o laser, ela vai ter a mesma efetividade ano após ano? A aplicação do laser vai ter o mesmo resultado? Quanto tempo de resultado ela consegue ter após um ciclo de aplicação, né? Será que os sintomas voltam? E a fisioterapia? Quanto tempo ela demora para ter resultado com a fisioterapia? Melhorou com a fisioterapia, nunca mais vai ter problema? Então, a gente sabe que as mulheres nessa fase de idade, elas têm essa necessidade de saber esses dados, né? Então, a gente incluir isso é muito importante nas nossas dinâmicas. Manutenção da funcionalidade. Incontinência urinária, manejo de doenças crônicas, né? O que que acontece? Na mulher 60 a mais, às vezes o foco não vai ser só a recuperação, ela ficar sem sintoma. Mas é aquela fase de idade onde as mulheres às vezes não podem fazer uma cirurgia de prolapso e procuram, né, a fisioterapia porque o médico indicou o uso de um pessário, porque ela não pode fazer uma cirurgia por conta de outros problemas de saúde que ela tenha. Problemas cardíacos, inviabiliza uma cirurgia de prolapso, né? Então, a gente tem que informar sobre isso, trazendo para uma dinâmica focada em bem-estar, em qualidade de vida. Então, sempre quando você sentar a bunda na cadeira e pensar assim, eu quero desenvolver um workshop, uma palestra. Então, a Simone está aqui, ó, assistindo a gente. Ela é fisioterapeuta do SESC, do SESC. E no SESC, ela tem pessoas que frequentam o SESC, diferentes idades. E ela está inserida dentro de uma equipe que tem uma preocupação com saúde, com informação de saúde, com levar movimento, cuidado com a saúde, qualidade de vida. Então, ela desenvolver um projeto de educação em saúde, ela vai ter que ver qual é o perfil de mulheres que frequentam o SESI, né? Esse perfil de mulheres que frequentam o SESI são mulheres que são aposentadas, são mulheres que são donas de casa, elas estão inseridas dentro de uma cultura de mulheres de classe média, média baixa, média média ou média alta? Qual o acesso à informação que essas mulheres têm? Elas têm plano de saúde ou elas usam o sistema do SUS? Tudo isso muda. E quando a gente vai direcionar alguma coisa de cuidado, não é só falar, é direcionar para onde a pessoa pode buscar o cuidado. Por exemplo, quando eu dou aula, dou esse tipo de dinâmica na Unifesp, eu já dou para a mulher que está ali no hospital, que já está no ambulatório, eu não preciso direcioná-la para um lugar específico. Mas a gente tem que ter esse entendimento de que a gente leva o conhecimento, a informação, o autoconhecimento para que ela conheça o corpo dela, para que ela se perceba, e ela tem que ter um direcionamento da onde ela pode buscar ajuda, da onde ela pode buscar apoio. Né? A gente não quer só que ela se reconheça ali, mas que ela consiga ir buscar apoio. E o que muda muito, né, dos perfis
dessas barreiras socioeconômicas, principalmente, é que às vezes a mulher de baixa renda, a nossa palestra, o nosso workshop, ele vai ser a única coisa que ela tem ali, às vezes, para se cuidar, né? Então, a gente tem que trazer informação, trazer o autoconhecimento, a autopercepção dela e oferecer ferramentas para que ela possa lidar com aquele problema que ela descobriu que ela tem. Então, você não pode simplesmente falar o que é e ela identificou. Você tem que dar recursos para que ela possa se cuidar. Porque sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre cuidado de saúde com uma mulher, a gente tem que entender que às vezes isso é a única coisa que ela vai ter. Porque até para ela parar e ver um hospital, entrar numa fila, passar no médico, ou tem que passar no posto de saúde, do posto de saúde ser encaminhado para um hospital regional. Quanto tempo isso vai levar? Então, são aqueles segredos, eu falo assim, agora vão os segredos da fisioterapia pélvica. O que que eu faço nessa situação? O que que eu faço naquela situação? E fazer, né, dentro dessa dinâmica de metodologia ativa, que ela reconheça aquele problema dela e com as suas orientações, ela já pense em como ela vai mudar. E uma coisa muito importante no processo de educação, de fixação de aprendizado, é ela saber para onde ela vai levar aquele conhecimento. Então, um exemplo: conversei com uma mulher que era manicure dentro do trem. E ela falou assim para mim: Nossa, menina, eu fico 5 horas sem ir ao banheiro, porque eu tô lá fazendo unha, senta uma, senta outra, né? Quando eu vejo, já fiquei o dia inteiro praticamente sem ir ao banheiro, sem fazer xixi. Qual é o risco que ela tem com isso? Infecção urinária, né? Dor para fazer xixi, né? Então, aí, quando ela vai ao banheiro, ela consegue relaxar, ela sente que esvaziou tudo, aí ela falou: Nossa, depois eu vou no banheiro, aí passa uns 20 minutos, daqui a pouco eu tenho que ir no banheiro de novo. Então, eu sei que quando eu seguro muito tempo, depois, quando eu vou no banheiro várias vezes. Por que que isso acontece? E será que isso acontece com outras pessoas que estão ali trabalhando como manicure, como ela? Provavelmente, né? Então, olha a importância da gente entender os aspectos específicos de cada grupo social que a gente está falando, né? E aí, por exemplo, aí eu direcionei ela para nossa. Aí eu falei: olha, a gente tem uma clínica social aqui na Pedro de Toledo, que a gente estava ali chegando no Shopping Santa Cruz, ela trabalhava no Shopping Santa Cruz, isso foi a semana passada, e ali do lado do metrô do Hospital São Paulo, né? Aí ela falou: Ah, você tem um cartão? Eu não tinha cartão do local, mas eu falei: olha, como naquela correria não dava para eu pegar o telefone dela, eu falei: olha, é do lado do Hospital São Paulo, do metrô do Hospital São Paulo, né? Falei: ali tem. Ah, ele tem médicos? Eu falei: tem urologista, tem ginecologista, né? Então, às vezes, numa conversa que a gente vai entender qual é o problema da pessoa, qual que é a situação dela, né? O que que ela precisa resolver. Linguagem e terminologia. Evitar jargões técnicos e adaptar a linguagem à escolaridade do grupo, tá? Isso é interessante porque, às vezes, se a gente não faz. Isso eu vejo muito com as atletas, né? Eu tenho que fazer brincadeiras, né? Um exemplo de uma brincadeira. É suquinho, vocês sabem o que que é o suquinho que a atleta toma? Anabolizante. Às vezes eu brinco aí, como é que tá o suquinho? Tá bebendo muito suquinho? Não, doutora, eu não tomo suquinho, não. E água, bebe água. Aí ela presta atenção, né?
Quanto de água você está bebendo? Eu brinco assim, ah, tá bebendo mais suquinho do que água? Como é que tá isso aí, né? Então, isso chama atenção, isso descontrai, né? Então, isso é interessante. É, utilizar metáforas ou termos locais. Já aconteceu de eu dar palestra em algumas cidades, né? Diferentes, assim, aulas mesmo, né? E aí eu falar, aí fazer uma pesquisa, o que que as pessoas daquela cidade gostam, né? Por exemplo, cachaçaria, né? Ah, na cidade chama cachaçaria. Então, será que todo mundo é cachaceiro lá, bebe muito na cachaçaria? Isso aumenta o número de vezes que vai ao banheiro, porque a gente sabe que a bebida alcoólica estimula, né? Então, esse tipo de coisa também é bacana dentro de uma dinâmica. É, diferentes canais de comunicação, presencial, impresso, rádio comunitária, né? Materiais de baixo custo. E diversificar esses materiais é importante, né? Então, de que forma que a gente pode chegar numa rádio, de que forma que a gente pode chegar em escolas, né? Até em prefeituras regionais, né? Em programas por que não? Programas que a gente pode fazer pro, de educação e saúde aí para o governo mesmo, né? Eu sei que quando envolve política é sempre desconfortável, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente vai com um projeto e vai ter pessoas ali que vão usufruir desse projeto para dizer algo relacionado ali a quem está no cargo político, né? Mas são meios que, independente de quem está em cargos políticos, de viabilizar para que as informações cheguem para quem precise, né? E de chamar a atenção para uma política social de cuidado e atenção social que independe de partido político, de quem está no poder naquele momento, né? Então, é interessante isso também, a gente buscar essas redes de apoio, né? De comunidade, e eu penso muito também que não só existem políticos ruins, mas se a gente conseguir fazer projetos que cheguem, né, até lá, sensibilidade a status. Criar um ambiente de escuta ativa e não julgamento para abordar temas sensíveis como sexualidade e disfunções pélvicas. De uma dinâmica que eu fiz, que foi uma das mais difíceis, foi num estúdio de Pilates de uma amiga minha, e a conversa foi chegando no nível de elas começarem a falarem de abuso, de aborto, de quem tinha feito aborto, né? Que no final a gente teve que falar, olha, vamos sentar aqui, vamos conversar sobre isso, vamos tentar direcionar. A gente sabe que isso é importante para vocês, né? Então, o que era para ser uma dinâmica de conhecimento de cone vaginal, de vibrador, de região íntima, abriu caminho para essas mulheres falarem sobre abuso e sobre a situação de aborto, né? Então, o clima ficou tenso, não dava mais para a gente sair daquilo, a gente tinha que acolher as pessoas, não dava para falar, "Ah, agora a gente não vai falar disso, né? Então, teve que ter um acolhimento ali. E foi muito importante isso vir sem julgamento, né? Basicamente é isso. Porque a gente tem que entender a realidade das pessoas, né? Às vezes ela não teve acolhimento naquele momento. No momento que ela se viu rodeada de mulheres e se sentiu confortável em falar, ela, ela trouxe essa situação dela, né? E isso acontece. Metodologias ativas, né? É isso de você olhar e pensar assim, calma, essa mulher está sentada aqui, ela vai só me ouvir falar? Se ela estiver sentadinha, só me ouvindo falar, o quanto ela vai ter de aprendizado disso?
Se eu conseguir fazer com que ela fale do problema que ela tem e eu traga esse problema dentro da dinâmica, ela vai prestar mais atenção para aquilo que ela está aprendendo, né? E outras mulheres vão reconhecer a história dela como a história delas também, ou história de pessoas que elas conhecem, né? Então, esse diálogo, né, vem dentro de uma metodologia que foi desenvolvida pelo Paulo Freire, né? E aí, como é que a gente pode trazer, né? O uso de modelos pélvicos para desmistificar a anatomia. Um exemplo que eu dou é muito esse modelo pélvico aqui, que mostra como é o interior da vagina, né? O espaço que existe lá dentro. Então, às vezes elas têm a noção de que essa cavidade ela não é fechada, então qualquer coisa que colocar aqui vai para dentro da barriga, de que esse espaço interno na vagina a vagina é toda fechadinha, de que não existe esse espaço interno, né? Às vezes elas falam, eu coloquei o dedo e senti como se fosse um sino, tem espaço. Eu falei, não, mas existe esse espaço. A entradinha aqui ela é mais estreita, mas lá dentro existe esse espaço interno, né? Então, isso ajuda ela a reconhecer o corpo quando ela toca um, um modelo. Esse modelo pélvico, ele é muito interessante que, por ser de silicone, a gente vai percebendo a textura da pele, né? Aqui a região do centro tendíneo, a região do introito vaginal. Então, o que que ela vai estar vendo, sentindo quando ela estiver se tocando, quando a gente fala, por exemplo, de autotoque, né? Para autoavaliação. Aqui, metodologias ativas e participativas, participantes, particularmente útil para adolescentes e jovens adultos. Dramatização de situações reais, né? Então, se você tem habilidade com teatro, com dança, isso pode, né? Você pode fazer uma dinâmica dentro de um teatro, de uma expressão teatral, e quem estiver assistindo ali vai prestar mais atenção, porque aquilo vai fazer mais sentido, né? E é divertido também, né? Uma situação engraçada, por exemplo, chorei a, de rir, né? E me mijei toda, né? Então, assim, a situação do constrangimento, depois que o constrangimento passa, quando a pessoa vai contar essa história, ela conta até com um certo tom de brincadeira, né? Então, um outro exemplo aqui, simulação de consulta ginecológica para discutir o consentimento e a comunicação, né? Exercícios pélvicos, uso de biofeedback, aplicativos interativos, essa questão da gamificação. Isso tudo aumenta o engajamento e a correta execução, certo? Tudo bem? Aí a gente vai chegar na questão de medir o impacto das nossas orientações. Então, você pode ter um questionário de avaliação de conhecimento, que é isso que a gente faz na Unifesp. Então, a gente tem um questionário pré e pós-intervenção, tá? E aí você vai ter questionário de anatomia, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e sintomas de assoalho pélvico. Avaliação de atitude e comportamento, medição da intenção de mudança de comportamento e adoção de novas práticas em saúde. Então, uma coisa que eu sempre faço, né? Agora que você aprendeu isso, o que que você vai fazer? Você vai ensinar alguém, né? Então, quem já pensa aqui, quem é a pessoa que você vai ensinar a posição correta de fazer xixi, a posição correta de fazer cocô? Quem é a pessoa que você conhece que vai de hora em hora no banheiro, que uma viagem que você vai com ela, você tem que parar pelo menos umas 3 vezes na estrada, porque não consegue fazer uma viagem de 2 horas sem parar na estrada e você fala, ai, que saco, vou viajar com ela de novo. Então, você já sabe que ela tem a bexiga nervosa. O problema não é ela que é chata, é a bexiga dela que está controlando a vida dela, né? Então, o que que você vai fazer por essa pessoa, né? E você, o que que você vai mudar com relação ao seu comportamento? Do tipo,
Ah, eu nem bebo água para não ficar indo ao banheiro. Porque qualquer espirro que eu dou, eu perco xixi, então eu quase não bebo água. Então não adianta, né? Ou do tipo, ah, eu já estou usando absorvente por conta da perda de xixi. Mas será que essa é a melhor solução, né? Uso de absorvente, porque aí não incomoda, não sente cheiro. Aí será que essa é a melhor solução, né? E a gente pode estar usando questionários de qualidade de vida. Então, normalmente, o questionário de qualidade de vida pode ser um questionário antes e depois de um tempo, né? Certo? Tudo bem? O que é a roda de conversa? É onde você não se coloca, assim, trocando em miúdos. É onde você não se coloca como um profissional de saúde, aonde você leva o conhecimento para quem não tem. Pensa numa mesma linha. Você ali tem que, às vezes, por mais que as pessoas já saibam que você é um profissional da saúde, que você detém aquele conhecimento, no momento em que você está buscando a atenção da pessoa, gerando essa linha, né, horizontal entre você e as pessoas que estão te ouvindo, né, é muito importante que você se coloque também como uma pessoa que também tem aqueles problemas, entende? E que você resolveu de algum jeito, com conhecimento, mesmo antes, às vezes, de ter se formado, quando você já ouviu isso na faculdade, você já mudou um comportamento, né? Ou você já era formada, já trabalhava com fisioterapia pélvica, e você tinha um problema que ninguém resolvia, e de repente você descobriu que por conhecer seu corpo, você foi mudando alguns comportamentos, isso melhorou um problema que você tinha, né? Então, isso traz a pessoa ali no mesmo nível que você. Ela se reconhece, ela entende você como uma pessoa também. Isso é importante a gente fazer numa anamnese, tá? A gente quebrar essa estrutura de hierarquia, né? E tá no mesmo nível da pessoa. Claro, a gente tem uma hierarquia de conhecimento, né? Tanto que a pessoa procurou a gente. Mas a gente tem que mostrar que a gente também é humano, né? E que a gente também passa por situações e por isso a gente conhece o que a pessoa está passando, a gente entende o que ela está passando, tá? É, exemplo prático, desmistificando a anatomia, em uma roda de conversa sobre disfunção do assoalho pélvico, o educador utiliza peças anatômicas para visualizar a anatomia e função do assoalho pélvico a partir de perguntas disparadoras. O que você já ouviu falar sobre bexiga caída, né? Às vezes eu começo assim, e aí, tudo bem? Você já ouviu falar em assoalho pélvico? Assoalho pélvico. O que que é pelve? Você sabe me dizer? E assoalho? O que que é assoalho? É chão. Chão da pelve. O que que é o chão da pelve? Consegue me dizer o que que é o chão da pelve? Então, às vezes, nessa dinâmica, eu vou entendendo que elas sabem, né? Porque elas, às vezes, elas dizem, ah, eu acho que eu sei o que é. Porque é o negócio lá que fica fazendo os exercícios de contrai e relaxa. Não é? Mas eu não sei direito o que é, não sei aonde tá, não sei, é um músculo só? São vários músculos? A pessoa não sabe, né? Aonde que tá? Como que eu percebo? Como que eu sinto esses músculos? Então, essa dinâmica é bem interessante. Durante anos, antes da pandemia, acho que de 2016 até 2020, uns 4 anos aí, a gente participava de uma organização lá da Casa da Vila, de médicos humanizados, com roda de conversa entre gestantes, né? Então, toda semana tinha um tema, essa roda de conversa, embora o tema, a médica era muito sagaz nisso, né? A gente sentava em roda, no chão, era bem descontraído. E aí ela vinha abordando o que as pessoas conheciam sobre aquele tema, quais eram as crenças, os medos, né? E ali ela ia fazendo
a dinâmica dela. E era bem gostoso, bem dinâmico, e aí ela ia abrindo para as discussões, né? Aplicações práticas, simulação e role play, é a questão de fazer teatro, né? Mostrar a tecnologia. Então, por exemplo, a gente tem aquele aplicativo é, que é, depois eu até vejo e mando para vocês, agora, o Easy Kegel, e é bacana, de repente, numa palestra, baixa o aplicativo, vamos lá, vamos fazer o planejamento aqui dos exercícios básicos no aplicativo. Aí deixa rodando, aí as pessoas fazendo, seguindo pelo aplicativo, depois que elas baixam, isso também é legal, né? Então, a gente sabe que existem esses quatro pilares: personalização por ciclo de vida, competência cultural, metodologias ativas e avaliação de efetividade, tá? Então, esses são os quatro pilares de um modelo integrado de educação íntima, educação pélvica, que a gente tem que abordar. Então, sempre quando você for desenvolver o seu modelo de palestra, de workshop, ele tem que saber, né? Você tem que saber qual é a fase de idade, o que que essas mulheres procuram nessa fase de idade, para quem que eu estou falando, né? Qual é o nível de crença, de condição socioeconômica, o que que elas conhecem, o que que elas tiveram de acesso ao conhecimento, à informação sobre esse assunto. Aonde que elas buscam isso? Trazer uma dinâmica de mesmo nível, aonde tenha escuta, né? Aonde tenha empatia, aonde não tenha julgamento, né? E você aplicar alguma forma de avaliar se aquilo que você está explicando foi entendido por elas, né? Então, seguindo esses quatro etapas é o caminho do sucesso, né? É, o que que a gente tem que pensar, né? Que a gente precisa formar pessoas, né? Independente de serem profissionais da área da saúde, eu penso muito em professores, né? Como educadores em saúde íntima, que possa atingir a quem precisa dessas orientações, né? Então, quando eu fiz a minha escola até a oitava série, a minha mãe era professora de ciências. E ela dava essas aulas, né, de educação sexual, de método contraceptivo, né, de para falar de ciclo menstrual, essas coisas. E eu achava isso fantástico, a gente fazia os trabalhinhos, a dinâmica, né? E eu penso que a gente criar metodologias ativas de educação em saúde íntima desde da escola, né? Para que a gente não chegue mais numa consulta e aí a mulher vira para a gente: nossa, eu demorei 56 anos para aprender a posição para fazer xixi e fazer cocô, né? E agora eu quero, para a gente encerrar rapidinho, a gente pode abrir uma discussão para a semana que vem também, tá? Sobre esse assunto, para vocês virem com uma ideia. Liris, eu quero apresentar uma ideia minha de educação em saúde íntima, né? Como é que eu faço isso? Então, segue o modelo, eu quero apresentar. Então, apresenta. Tá, Ju, Simone, né? Eu acho que a Juliana, a Simone, até a Débora, se quiser participar, tá? Para estar junto aqui, apresentando um modelinho de educação em saúde que a gente possa discutir, tá? Fechou? Liris, Oi, querida. bom dia a todo mundo. Gente, hoje eu tô assim de camisola, tá? Gostoso. Tirei a segunda. É, parabéns pela iniciativa, né? Você sempre de ponta trazendo
propostas interessantes, e eu acho que essa questão é o que liga muito meu trabalho ao teu, e às vezes até identificações que a gente tem. Uma das coisas, né? Eu queria só partilhar com vocês uma experiência e conversa um pouco com alguns pontos que você trouxe. Quando eu entendi sobre a questão da educação e saúde, eu vou ver a data, tá, gente? Eu não lembro se foi 2011, 2014, agora eu não lembro. Quando você fala lá de saber a condição cultural da pessoa, né? E foi a partir de um susto com uma paciente com uma condição cultural alta, psicanalista, uma mulher que viajava, corredora, paciente minha já há muitos anos, que quando eu fui, que foi a época que eu fui fazer minha formação e entrei na fisioterapia pélvica, e eu fui abordar para ela a importância, porque ela tinha uma dor no piramidal, e eu, como sempre, estudei fáscia, já tinha entendimento do contexto de tudo isso. Então, que eu fui abordar, e a reação que ela teve, que eu jamais imaginava, né? Uma mulher culta, com entendimento, e a dificuldade, e como ela, para ela, aquilo foi o fim, como ela, que é uma mulher super antenada, que sabia de todas as coisas, que tinha os melhores médicos, que treinava com o treinador em São Paulo, porque aqui em Londrina é chique, se você, né? Como que ela não sabia de nada disso? Ela ficou muito mobilizada, ela ficou irritada. Bom, e essa história eu conto às vezes nos treinamentos. Mas foi a partir dessa história que, na época, eu tive a iniciativa de criar o Dia do Períneo. E coloquei períneo, que foi uma ação na direção da educação em saúde da mulher, né? Que a ideia foi uma ação efetiva, que fosse o dia da conscientização do períneo, e embaixo eu colocava assoalho pélvico, porque na época nem se falava assoalho pélvico. Então acho que hoje até as pessoas já estão, né, a população, estou falando, não o meio acadêmico. Então, só para trazer que, às vezes, mesmo, né, com uma condição sociocultural e econômica, né, podem se ter reações. E o quanto é importante entrar, tudo bem, Priscila, entrar nessa seara da educação. Porém, eu vejo que há uma lacuna para o fisioterapeuta e que ele precisa correr atrás, que é do entendimento quando ele traz. Ah, tá. E aí eu criei o NAPS, que era o Núcleo de Estudos do Assoalho Pélvico, Postura e Sexualidade, aqui em Londrina, onde eu chamei todas as fisioterapeutas pélvicas para que a gente desse palestras informativas, né? E a gente se deparou daí nesse problema da indicação, porque São Paulo você viu, olha, tem um hospital. Então, assim, eu desacelerei, porque o que que acontece? Há um aumento da demanda, né? E você tem que ter, eticamente, para onde indicar essas pacientes. Então, aí eu comecei um projeto que ele vai muito a passos de tartaruga, que seria com entrando a questão política, porque senão fica muito complicado a gente atuar, né, nessa área. Isso uma questão que eu acho muito bacana, que a gente possa ter trocas para pensar junto, né, esse tipo de ação. A outra questão é o despreparo nosso, como fisioterapeuta, para as questões emocionais. Então, eu não sei, você trazendo, provavelmente você está baseado em alguma teoria, quando você dá essa sugestão de que o terapeuta fale como se ele passou por isso, né? Até eu gostaria de saber, porque não conheço, gostaria até de entender melhor. Mas, assim, Na verdade, não está descrito em nenhuma metodologia. Quando você fala de metodologia ativa, dessas dinâmicas,
Isso eu falo de experiência que eu tenho, né? Quando a gente faz essa troca e as pessoas vão falar delas, e a gente fala de um problema nosso, elas já mudam para a gente falar, nossa, mas ela também tem um problema, então eu posso falar do meu problema. Mas talvez a gente faça uma discussão, se você tiver afim, sobre isso, né? Porque Assim, isso abre. nas minhas dinâmicas, Hum, começar essas histórias me ajudaram, entendeu? Na prática. entendi. Não, não, mas eu entendo o princípio que você está falando e faz todo sentido. Só não sei se a forma, essa forma seria a mais indicada. Acho que talvez a gente possa dividir um pouco sobre isso. Então, então falta, igual esse exemplo que você trouxe, né, na, da experiência, eu também já tive isso, na experiência no estúdio, que daí entrou a questão do aborto. Então falta, por exemplo, recursos para o fisioterapeuta, técnicos, para que ele saiba o que significa acolhimento, o que significa deixar essa conversa progredir, que recurso ele tem para fazer com que essa questão pare ali e depois ele dê um outro encaminhamento para essa pessoa, porque essa pessoa vai ficar, Na ela no verdade, momento, isso. não estou falando do Não, teu não, caso, não, eu tô sei, entendi. falando, Eu entendi. O que que acontece? É sempre uma surpresa, né? Eu comecei esse projeto de educação em saúde em 2012. E eu entendo hoje, com um pouco mais de conhecimento que eu tenho, o meu despreparo, o né? meu também, por isso que eu corri Porque a atrás, gente, a total, gente vai fazendo as coisas e tá certo, porque nunca tá pronto, e a gente nunca tá nunca, pronta, né? E esse acolhimento ali, eu senti justamente isso que você falou. E eu senti assim, o que que eu faço agora? Eu isso, continuo o que eu vim para falar. falando, Eu falo para a isso, pessoa parar de falar e que aquilo não é isso, importante, não não dava para fazer isso. Porque o negócio tomou, mas tem né? técnica, Sim, deve ter, mas eu não tinha conhecimento. Então, o único recurso que eu tinha na mão era assim, tá bom, tudo bem, acolher, acolher. Aí a gente isso, abraçou, aí as mulheres abraçaram ela, aí veio um copo d'água, aí a gente pediu um chá, e aí a gente levantou, aí a gente fez uma dinâmica de dança, de respiração, tal, porque o clima ficou pesado. sim. Não dava para parar ali, entendeu? E foi aquela coisa de intuição mesmo, né? Mas você vê uma intuição baseada na tua experiência, mas muitos Sim. colegas nossos não têm a experiência de É. tempo de atendimento que você tem. Então, por isso, a E eu sim, metodologia, nesse sim, momento, é importante, exatamente, exatamente. entende? Eu não conhecia, é tão desafiador esses momentos que você fala assim, Muito. cara, dá até uma falta de ar, assim, você fala, o que que eu faço agora? Sim. Para onde vai isso aqui, né? E foi muito interessante. É, eu tô com um problema de horário hoje. Eu vou dar dois Show. minutinhos para a Débora encerrar. E Não, Ju, eu já encerro com uma frase. Eu acho que é um assunto bacana, importante e é uma lacuna que a gente precisa trabalhar. Obrigada pelo exato. espaço. Beijo. É Vou isso fechar mesmo. aqui. É isso Vou estar mesmo, ouvindo. Débora. O que você tiver de material, me manda que eu vou dar uma estudada nisso, porque é isso, a gente precisa estudar para a gente conhecer, para a gente melhorar, né? Ju, você quer uma palavrinha? Só complementando, né, o que a Débora trouxe, você também, sobre a busca de entender o que se passa com as mulheres que vêm e elas ficam fixadas em algo que aconteceu, né? O corpo dela está fixado. E como é que a gente consegue ajudar essa mulher a se achar dentro desse corpo, dentro do tempo, né? Quando aconteceu, igual você na dinâmica. Um abuso, por exemplo. Quando foi que aconteceu esse abuso? Foi na infância, né? E o que você trouxe da dança? Você trouxe essa pessoa para o presente. Você tirou ela do trauma. Naquele momento, você tirou Foi. ela.
Uhum. porque você trouxe uma outra perspectiva. Você ouviu e aí você trouxe ela para o presente. Então, aquele corpo que foi abusado, ele saiu do congelamento e veio para um movimento. Então, estavam todas ali ouvindo a música e trazendo uma experiência. Então, isso é o que é a gente entender o mínimo, por mais que seja instintivo, porque você já pode ter feito isso. Espera aí, deixa eu sair desse pensamento, deixa eu dançar, deixa eu vibrar. É isso mesmo. Fazer uma Por isso, vibração. porque eu tava tão. Eu falei, calma, isso não pode ficar desse jeito. E eu falo assim, que Trazer movimento. das falas também, de que eu não preciso viver o abuso para poder falar com ela, para ela se Uhum. conectar, não. Mas se a gente começa a entender um pouco o que é um corpo que tem um trauma, quando ela fala disso, que tem aquele momento da fixação, o que mais a gente tem é respiração, é movimento, que pode tirar essa pessoa daquele lugar, porque às vezes ela vai precisar de um processo terapêutico, vai. Mas ela já vai conhecer dois lugares, onde ela esteve e aonde ela pode estar agora modificando aquele pensamento, que é o que a gente traz, que é a terapia corporal, né? Então é muito bom, porque se a gente vai estudando, a gente vê, se ela fala do trauma, ela está na criança. Então, assim, ela tá lá, mas a gente consegue trazer ela para o adulto, porque quem é que está procurando a gente é um adulto, não é uma criança mais. Então é muito legal isso, né? De trabalhar, de ter essa noção. Peraí, mas isso aconteceu lá, mas eu tenho que trazer ela para cá, porque ela tem que entender que esse corpo adulto é que muda. Eu Não é tava. a criança que muda. Então é muito legal Isso, isso. é isso. E depois eu vou te mandar. Eu estava fazendo um estudo esse final de semana sobre os traumas. Eu vou te mandar. Mas é um estudo incipiente ainda, tá? De rodar, eu gosto de rodar protocolo. Depois, se você quiser entender o que que é, protocolo às vezes são umas perguntas que a gente faz para entender melhor essa questão do trauma. Depois faz uma meditação mais ativa para entrar em contato com esse adulto de hoje, já que você revisitou o trauma. É exatamente isso. Aí, De ver que é o adulto que resolve o problema, não é a criança. Então, isso é. a criança ficar discutindo, a gente não consegue discutir com a criança, Eu porque ela vai preciso ficar ir, eu lá. Então, a preciso gente ir tem. mesmo. Me Mas tá perdoa, bom. me perdoa. Semana que vem, a gente pode começar até um pouquinho antes das 7. A gente continua esse assunto, só comunicar a vocês. Vocês responderam o formulário, né? Aqui eu acho que é só a Lina, a Débora, a Débora é uma amiga, né? A Gabriela e a Lina que não estão na supervisão. A ideia é esse mês a gente trazer pessoas, né, para as nossas dinâmicas, porque eu estou abrindo a consultoria supervisão, né? Que vai ser um ano de acompanhamento. A Juliana, a Simone, a Tanja, né, estão comigo até fevereiro, né? Dentro desse projeto que a gente começou. E a gente está abrindo vaga para quem quiser fazer acompanhamento ao longo do ano. Então, o que acontece, esse acompanhamento, a gente está com Black Friday, né, de 2.497 pela metade do preço, e acompanhamento ao longo do ano. Então, Lina, Gabriele, se vocês quiserem saber mais, a Marcela vai entrar em contato e a gente vai começar a divulgar agora. É uma supervisão com mentoria, certo? Que são os encontros de segunda e de sexta. Quem já está participando, a Ju está participando, a Simone está participando, a, a Tanja, né? Certinho, meninas? Um beijo para vocês. Depois a gravação fica lá no link que está na descrição do grupo. A gravação de sexta já está lá, tá?